Daniela Café, ela que é educadora e terapeuta integrativa. Terapias de tempo, falar sobre terapias em tempo de... Ai, ai, é produção, viu? Produção dá trabalho, mas se não for a produção, não funciona. Terapias em tempo de pandemia, mas colocou uma coisa tão distante que eu pensei, eu estou lendo algo que não é para ler, mas tudo bem. Daniela Café, seja bem-vindo, satisfação em falar com você nesse programa Todo Mundo com Leon. Olá, Leon, boa noite. Vocês estão me escutando direitinho? Perfeito, Daniela. Porque a imagem para mim aqui ficou congelada, mas não tem problema. Eu estou ouvindo você, estou vendo também as pessoas entrando para interagir com a gente. Sou muito grata, em nome do Instituto Ser Essência, a oportunidade de falar de um tema tão importante, em um momento que realmente é grave para toda a humanidade. Então, e aproveitar e te parabenizar pela passagem do seu aniversário também. Muita luz, muita saúde para você, que você siga no seu caminho, trazer a informação para as pessoas. Obrigado, amiga. Daniela, o que vem a ser terapia integrada? Leon, antes da gente falar sobre terapia integrativa, nós entendemos que seria interessante a gente pontuar uma questão sobre o conceito da terapia, né? Porque há um preconceito muito grande ainda, né, em relação a quem faz o uso das terapias, quem busca um cuidado psicoterapêutico, né? Então, quando a gente fala em terapia, nós estamos falando em algo que é sinônimo de autocuidado. Quando a gente fala em terapia como uma forma de autocuidado, a gente tira um pouco aquele peso da pessoa que pode ser vista como muito frágil, muito fraca, enfim, são esses termos que às vezes estigmatizam a pessoa que necessita de cuidado. E quem é que não necessita de cuidado? Essa pandemia veio e tomou todo mundo de susto, e não tem um ser humano, eu acredito estou sendo até pragmática talvez, que não esteja repensando a sua vida, que não esteja sentindo medo, que não esteja sentindo ansiedade, que não tenha um mínimo de previsão de como vai ser o dia seguinte. Então, quando a gente fala em terapia, só terapia, nós estamos falando em algo que representa uma possibilidade de cuidar de si. E a partir daí, a gente, para falar de terapia integrativa, nós vamos falar sobre uma proposta de terapia ou de terapias que consideram o sujeito, essa pessoa, na sua dimensão total. Então, por exemplo, uma pessoa sofre de ansiedade, está com ansiedade. Ela sente no físico os sintomas de uma forma muito intensa. Taquicardia, tremor, suor, né? Às vezes até a percepção de que está tendo um infarto. Essa é a percepção no nível físico. Só que para que a pessoa chegue até sentir no físico, várias situações desencadearam do ponto de vista emocional, mental, às vezes do ponto de vista até espiritual. Espiritual a gente não está falando de espírito, de espiritismo, não. A gente está falando de uma compreensão do ser sobre quem ele é, o que ele veio fazer aqui nesse mundo. Então, às vezes a pessoa está assim, está caminhando, está vivendo, está passando pela vida e não sabe quem é. Não sabe o que veio fazer aqui. E a terapia integrativa olha esse sujeito dessa forma integral, né? Então, ao mesmo tempo que a gente já entende a terapia como uma necessidade da gente se cuidar, a terapia integrativa oferece esses recursos, compreendendo que esse sujeito, ele não está só tendo um ataque cardíaco. Tem um fundo emocional, tem uma questão mental, tem algo mais profundo e às vezes mais sutil, num nível mais inconsciente, que nem ele mesmo, às vezes a pessoa não sabe, não compreende o que está sentindo, né? Então a terapia integrativa, ela é essa abordagem que vê o sujeito de uma forma mais ampla, né? A terapia interativa e o reiki, esse tratamento que as pessoas têm feito, é algo novo, né? Mas um novo aqui, por exemplo, no Brasil, mas um novo que já tem seus 10, 15 anos já, cada dia surgindo mais terapeutas. Essa está inserida na terapia integrativa? Sim, sim, com certeza. Ótima colocação a sua.
O Reiki, enquanto um método, ele tem pouco mais de 100 anos. Vai fazer 100 anos ainda. O método, a técnica de imposição de mãos. A energia, enfim, ela está disponível para a gente desde sempre. Mas uma pessoa, um mestre lá do Japão, ele conseguiu compreender, ele entendeu como é que a gente pode acessar essa energia e criou um método. Aqui no Brasil, existe uma política pública, uma política nacional, né, do Ministério da Saúde, chamada PICS, né, as práticas integrativas e complementares. E o Reiki é uma dessas terapias integrativas. Então, o SUS já oferece Reiki. É uma prática integrativa, e cada estado, cada município vai organizar a sua política, a forma de tornar acessível esse instrumento, que é poderosíssimo, porque a técnica em si é muito simples, não é? Você perguntou do Reiki, então, as pessoas que fazem uso do Reiki, seja por meio de um terapeuta, ou quando ela mesma faz um curso de Reiki e se torna uma reikiana, um dos primeiros efeitos, Leon, que a pessoa reporta é o relaxamento e um estado mental de clareza. A pessoa, ela consegue se alinhar, né? Ela relaxa, ela entra num estado de consciência em que ela pode, de uma forma mais tranquila, compreender o que está acontecendo ali com ela ou no entorno dela, né? Então, o Reiki é realmente uma dessas terapias integrativas que eu, sinceramente, espero que esteja cada vez mais acessível às pessoas, não só no contexto das práticas no SUS, né, ou nos institutos, né, nos espaços terapêuticos como o nosso, mas eu tenho particularmente um sonho de que cada família tenha pelo menos um reikiano, né, porque é uma pessoa que é um núcleo familiar que tem um membro que já está num caminho do autoconhecimento, ele pode se cuidar e ele também pode cuidar das pessoas que estão ali da sua família, né? Você fala de algo interessante. Cada família tem alguém que pratique o Reiki. Agora, então, o que você está sinalizando aí é que não precisa somente praticar de forma comercial, né? Que se torne algo terapêutico mesmo em relação à família, sem uma necessidade em si do resultado comercial. É isso o seu pensamento? Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Você entendeu bem. Nem todo reikiano é um terapeuta, ele não precisa se tornar um terapeuta. Eu trabalho numa perspectiva profissional, mas antes de eu me assumir terapeuta, de fazer cursos, eu tenho uma formação acadêmica em educação física, né, então tenho um conhecimento na área de anatomia, de fisiologia, e tudo isso agregou, né, na minha prática terapêutica e também enquanto educadora. Mas a pessoa, para se tornar um reikiano, ela não precisa atuar como terapeuta, profissionalmente, né? E o curso que é... Pois não. Sim, fale. E o curso, a pessoa... Na área da educação física, entendi porque alguns colegas meus, inclusive, colegas assim, amigos, que eu tenho uma relação boa com profissionais da área da educação física, inclusive o Tiago Firmino, sim, Tiago, comemoraram quando divulguei o card com o seu nome. Ah, que maravilha. Mas eu não entrei em detalhe, mas quando você falou agora, já compreendi. A educação física sempre muito próximo da gente. Sim, sim, verdade. E a pessoa que faz, só para compreender o que você perguntou, a pessoa que faz o curso, ela vai compreender sobre o que é energia, ela vai aprender as técnicas da imposição de mãos, ela vai conhecer um pouquinho sobre energia, sobre o corpo humano, mas isso para fins de uso próprio, né? Para que a pessoa se torne um terapeuta, ela vai percorrer um outro caminho, ela vai aprofundar na sua formação, né, no seu conhecimento, para poder atuar atendendo as pessoas numa perspectiva profissional. Nesse momento de pandemia, de isolamento social, Daniela, como a terapia integrativa pode, né, fortalecer as pessoas? Tenho falado com amigos por telefone e alguns se mostrando um pouco abatidos, né, sentidos por ter que ficar dentro de casa, por não estar trabalhando, por a empresa estar fechada, outros já sem emprego, outros sem receber o salário porque a empresa ficou em situação difícil. E neste momento, como
a terapia integrativa pode colaborar, ajudar essas pessoas? Ok, Leon. Quando a gente estuda um pouquinho sobre as pandemias que já aconteceram, como é que as estratégias são estabelecidas, né, para controle da infecção ou da circulação do vírus, uma primeira medida, geralmente, é aquela que é feita considerando as questões físicas, as barreiras físicas. Quando um vírus vem e toma conta de um país, ou, enfim, de uma forma pandêmica, como aconteceu agora, o isolamento e o distanciamento vem como uma medida para fazer essa contenção, para dar tempo de que os cientistas desenvolvam uma vacina, um medicamento, né? E aí a gente pensa assim, ok, quando a vacina chegar, vai melhorar, a gente vai ter uma medida, né, para evitar que as pessoas se contaminem ou se infectem por esse vírus no futuro, ou tem um medicamento que vai ser utilizado agora e as pessoas não vão mais a óbito, a não ser as que realmente, né, têm alguma fragilidade. Mas existe uma outra dimensão, Leon, que é a implicação psicológica disso tudo. Então, existe a implicação física de colocar barreiras, desenvolver vacinas, medicamentos, mas tem algo que, no curto prazo, a gente já vê um impacto. O isolamento, o distanciamento causa exatamente tudo isso que está acontecendo num nível mais intenso, porque perceba, quem hoje tem ansiedade pode até ter desenvolvido por conta desse isolamento, do medo de ser contaminado, de ter um parente contaminado. Mas é muito provável que essa pessoa que está ansiosa hoje, ela já tenha um quadro de ansiedade anterior à pandemia. As pessoas que estão vivendo conflitos familiares, agora de uma maneira mais intensa, é muito provável que já tenham vivido essas situações antes da pandemia. Não é? Então é importante a gente situar também. A pandemia veio, sacudiu o planeta, sacudiu a humanidade, a gente precisou se isolar, se distanciar para dar tempo de toda essa questão medicamentosa, de vacina ser desenvolvida, mas tem algo que não vai ser somente no médio prazo que vai acontecer. Então, quando a gente fala em terapia que cuida do ser de uma maneira integral, total, nesse momento a terapia ela pode fazer com que a pessoa, ao fazer contato com ela mesma, ela possa perceber que não há um motivo real para ela entrar num pânico, para ela entrar numa crise de ansiedade. E aí eu vou te dar uma situação que pode estar acontecendo com muitas pessoas. De repente alguém está acompanhando passo a passo a quantidade de casos que estão sendo diagnosticados, de pessoas que estão vindo a óbito, e ela assiste isso uma vez, torna-se compulsiva, e de repente, aquela notícia que ela assistiu desencadeou um processo no corpo. O coração disparou, não é? Começou a ter tremor, né? E ela precisa, nesse momento, parar, observar a si mesma, olhar o seu entorno, perceber que a forma como ela está se comportando compulsivamente, querendo acompanhar, isso está repercutindo no emocional dela, no psíquico dela. A terapia, ela vem quando a pessoa ainda não tem essa capacidade, essa autonomia de um autocontrole. Então, se ela tem uma necessidade, se ela já tem um quadro de ansiedade, ou se ela já teve síndrome do pânico, se ela está depressiva, se alguma situação aconteceu que desestabilize emocionalmente, né, essa pessoa, a terapia ela pode colaborar para que a pessoa, no curto prazo, ela retome essa condição de equilíbrio e, ao mesmo tempo, e gradativamente, ela vai se conhecendo e percebendo por que a minha ansiedade aflorou, por que o meu coração disparou, né? O que eu posso fazer para que eu não passe por essa situação de novo, ou quando eu perceber que a minha ansiedade está começando a ser desencadeada, né? Eu já percebi, eu já tenho um caminho de volta a percorrer que vai me trazer novamente para esse ponto de equilíbrio. Então, a terapia integrativa, seja o reiki, seja a meditação, a acupuntura, o yoga, são várias práticas integrativas. Você falou do reiki, e o reiki enquanto a energia, né? Ela vai favorecer de imediato esse estado de desequilíbrio emocional
né, para uma condição de equilíbrio, né? Então, as terapias têm essa capacidade de fazer com que as pessoas retomem uma condição emocional, mental, né, física, de equilíbrio para seguir a sua vida, mas também de um processo de autoconhecimento, porque a terapia é um recurso, como a gente falou, de autocuidado, né? Diga. Informar que esse programa está no Instagram, mas também simultaneamente no Facebook. Depois vamos reproduzir no nossa plataforma de YouTube, só pesquisar Leon Vanderlei, tem um acesso fácil. A Daniela também no final vai passar como você ter acesso às informações através de meio online. Antes disso, eu registrar aqui e agradecer o carinho do Hamilton Santos, a Jamile Cavalcante, o Cirlânio Melbionde, é isso? Melbionde, a Itaciara no Rio Grande do Sul, obrigado, beijo no seu coração, Tassi. A Júlia Café, mais uma Café, Romero Freitas, Luísa, Elaine, Negrote, o goleiro Negrote, Júnior Pergaminho, meu amigo Júnior, olha só, esse daqui ficou meio difícil, da UERJ, alguma coisa da UERJ, João Nildo Silva, pode olhar aqui e rever para a gente. Brinquedoteca da UERJ, tá? Brinquedoteca, tudo bem, eu achei que o óculos estava meio embaçado. O Josenildo Silva também, a Marilene, a Silva, o Ronaldo Pereira, a Nanda Café, o Léo Salvador, José Lúcio, na capital baiana, acompanhando todo mundo com Leon, a Ana Maria, João Casas, Alan Santos, Cal, Aécio e a Leila, todos acompanhando essa entrevista aqui, muito boa por sinal, viu? Já estou contente, Daniela Café. O João Casas pergunta, Daniela, é possível fazer a terapia por meio online? Ótima pergunta. Sim, sim. E esse tem sido essa tem sido uma forma predominante no atendimento às pessoas que já faziam os atendimentos psicoterapêuticos, né? E nesse momento em que realmente há uma necessidade, como você falou, né? Você evita sair, por mais necessidade que você tenha, você avalia a real necessidade de sair. Então, se a gente pode ficar em casa e há necessidade desse cuidado do campo terapêutico, as tecnologias estão sim à nossa disposição e nós, particularmente, estamos desenvolvendo nesse momento somente atendimentos online. O nosso espaço ele foi fechado nesse momento aqui em Feira e todo o trabalho que a gente está fazendo, inclusive de cursos, está sendo feito através das tecnologias da comunicação e informação. É online mesmo. E o resultado, Leon, é incrível. Eu confesso que, particularmente, eu tinha uma certa resistência. Eu gosto muito desse tete-a-tete, de acolher as pessoas. E o nosso trabalho coloca isso, tocar a mão, abraçar, acolher, ouvir, escutar atentamente o que a pessoa está falando. E eu, inclusive, tive que me render a isso, para continuar a servir, a realizar a minha tarefa enquanto terapeuta. Daniele, dava para a gente, assim, Daniela, desculpa, alongar nosso papo, nossa conversa, mas temos mais uma entrevistada e o horário voa quando está na conversa. Verdade. Interessante quando a gente trata com o entrevistado, o entrevistado normalmente pergunta, quanto tempo? A gente diz assim, uns 20 minutos, isso tudo. E eu sei que 20 minutos passa em um tapa. Olha só, e para fechar, finalizar assim, o nosso bate-papo, pedir que você, assim como vem sendo nas outras respostas, bem breve dizer o seguinte, essa técnica é uma pergunta da Elaine Clíncia. Ela pergunta o seguinte, essa técnica é indicada para pessoas com ansiedade e depressão? Da ansiedade eu já ouvi você falar. A depressão também? Também. Quando a gente fala em depressão, nós estamos falando nessa dimensão total do ser, mas o próprio físico, ele sofre uma depressão de energia mesmo. A pessoa ela fica assim, a motivação, não há uma motivação interna para realizar, às vezes, as tarefas básicas do cotidiano.
não é? E o Reiki enquanto uma energia, ou as outras terapias integrativas, né? Mas você falou do Reiki, a gente está apontando muito o Reiki. O Reiki enquanto energia, ela vai realmente atuar nessa capacidade de revigorar a pessoa, de fazer com que ela se reerga um pouco mais e que ela tenha uma motivação, né? A energia vai atuar nesses processos psíquicos, emocionais e vai chegar até o físico como um up, né? É um quantum de energia que vai colaborar para que a pessoa se sinta apta a viver, a realizar as suas tarefas. Agora, é claro, nós estamos falando em terapia, em energia, e para que um processo, para uma patologia se instalar numa pessoa, demanda um tempo. Da mesma forma que a terapia requer que a gente faça uma série de sessões, não é? Realize um trabalho dentro de um tempo para que a pessoa não veja o efeito de uma forma pontual. Porque a gente não quer só um efeito para aquele dia. O que a gente, enquanto terapeuta, deseja, intenciona, é que a pessoa se conheça, que ela reconheça que o potencial curativo dela está nela mesma, né? E eu me coloco como só um instrumento. Então, é todo dia, é um processo realmente gradativo. A você, Daniela Café, o nosso muito obrigado. Você é educadora e terapeuta integrativa. A gente feliz com a entrevista, o bate-papo de hoje. Possamos fazer outras vezes para poder levar esse conhecimento mais longe. Estamos aqui falando para Feira de Santana, Bahia, Brasil e para o mundo através da rede social. Um abraço, sucesso na sua caminhada. Gratidão, gratidão. Estamos aqui a postos sempre que você precisar e quiser para a gente caminhar junto.